E aí, galera do bem, Margés Moura mais uma vez aqui com vocês em pleno domingo. Vai lá, já dá o likezinho aqui, se inscreva, acione o sininho. Aí, além do canal, acione o sininho. Se estiver no Facebook, curta, compartilhe mais e mais para as informações chegarem a muito mais pessoas. Se você não assistiu o meu vídeo de ontem, dá uma olhada ali no anterior e vocês vão ver. Vocês vão lá procurar fim do monopólio da informação brasileira. Aí vocês vão entender por que eu estou fazendo esse vídeo hoje. Olha, bastou Silvio Santos resgatar as vinhetas patrióticas da época do regime militar para ser esculachado por essa mídia esquerdista, esses esquerdopatas, para tentar denegrir a sua imagem, inclusive com discurso de ódio desejando a sua morte. Silvio Santos é um dos maiores, se não o maior comunicador da televisão brasileira. Então, eu vivo sobre aforismo. Se os petistas falam mal de alguém, os esquerdistas também, falam mal de alguém, eles são contra alguém, é porque esse cabo é bom. Então nós devemos ter atenção e seguirmos esse cara, ouvirmos o que esse cara está dizendo. Olha, Silvio Santos é um cara que começou do zero, por mérito próprio, com seu espírito empreendedor e muito trabalho. Ele, um dia perguntaram, Silvio Santos, qual o segredo de ganhar tanto dinheiro? Ele disse, 10% de inspiração e 90% de transpiração. O cara ganhou não foi com roubo da Petrobras, roubo recebendo propina de corrupção, não. Ele recebeu foi com mérito próprio, a meritocracia. Silvio Santos começou na sua adolescência, ele adolescente, caminhando lá na Avenida Rio Branco, esquina com 7 de setembro, grande ponte lá da época, em 1945, no Rio de Janeiro. Então ele disse, poxa, eu tenho que arranjar uma forma de ganhar dinheiro para terminar meus estudos e para ajudar a minha família. Ele era filho, o nome dele era Senhor Abravanel, era filho de uma judia com um turco e não tinha condições, era pobre, mas aí olhando lá naquele espaço, viu um vendedor chamado Augusto. E ele chegou e disse assim, poxa, por quê? Ele observou um camelô e observou que eles vendiam caneta, a mesma caneta. Então ele observou, por que esse daqui vende, enquanto vende 6, esse vende 12, 18, 24? Aí ele observou, então ele observou que aquele camelô, o seu Augusto, ele vendia, era um alemão, ele vendia, mas descrevendo todas as qualidades da caneta. Ele tinha um diferencial na hora de apresentar a sua mercadoria. Aí ele captou aquilo e disse, opa, eu vou fazer isso também. Aí descobriu onde vendia no atacar as canetas, botou uma barraquinha longe do seu Augusto e começou a vender. Só que ele jogou algo mais a sua mercadoria. Começou a vender fazendo manobras de mágica, tudo isso foi chamando a atenção dele. Com isso foi cada vez mais ganhando dinheiro, foi ganhando dinheiro. Inclusive ele contratava 2 faróis, que seria 2 pessoas para ficarem na esquina para avisar quando via um rato. Aí ele saía correndo antes de avisar. Só que no dia os faróis faltaram. Aí ele, não sei se para o bem ou para o mal, com certeza para o bem. Aí chegou, o Rapa chegou, puxou a cordeira, como um dos guardas lá do Rapa chegou e disse, cara, eu tenho a voz boa. Toma aqui, vai fazer deu um cartãozinho, vai fazer um teste nas rádios para ser locutor. Aí ele, com isso foi fazer o teste, passou, ficou trabalhando voluntariamente, era de menor, trabalhando voluntariamente nas rádios, engraçado, com 18 anos ele se viu o exército como paraquedista. Interessante essa história. Então ele, no exército, ficava durante o dia, à noite ele saía trabalhando nas rádios. Um dia ele trabalhava numa rádio que tinha lá em Niterói, que é no Rio de Janeiro. Niterói é um município do Rio de Janeiro, que é depois da Baía de Guanabara. Você tem que atravessar de balsa para ir por sinal, um excelente passeio. Aconselho vocês a fazerem. Então, ele vindo de Niterói à noite, ele vendo que a balsa era tão silenciosa, aquela coisa tão monótona. Aí ele, rapaz, eu vou animar isso daqui. Pediu autorização do Dona Barga, comprou um radinho, botou alto-falantes lá na caixa de sons na balsa e começou a tocar música. Isso já deu um outro aspecto, outra qualidade para a viagem. Um dia que ele vinha, o pessoal ouvindo música, aí começaram a dançar. A turma começou a dançar, tudo, e dançar, e todo mundo se animou, e aí faltou água. O pessoal beber, cansou, suou, faltou água. Então aí ele
outra ideia do Caba que tem uma visão de empreendedorismo. Aí disse, já sei, vou comprar água. E foi numa consignatária de cervejas, água, cerveja, refrigerante. Eles deram por consignação e aí botou água e cerveja para vender ali. Deu tão certo que ele colocou em cada balsa, ele colocou a venda de água e cerveja. Ele se tornou o maior vendedor de cerveja do Rio de Janeiro da época. Com isso, ganhou muito dinheiro. Aí ele foi convidado para São Paulo para fazer um teste, como ficou famoso, famoso entre o Rio, né? Aí foi convidado para ir para São Paulo para fazer um teste na locução lá na Rádio Nacional. Passou. O pai do Carlos Alberto da Nóbrega, que é da Praça da Alegria, o Miguel da Nóbrega, Manuel da Nóbrega, aí ele contratou o Silvio Santos e ficou trabalhando para ele. Um dia, Silvio Santos, só que ele um dia antes disso, nesse meio termo, ele teve muitas dívidas com as balsas, lá o problema com das balsas. Ele teve alguns prejuízos, então ele montou uma companhia de circo. Começou a também investir na companhia de circo e ganhar dinheiro com isso. Um dia, o Manuel da Nóbrega, ele tinha um projeto lá de distribuição de um baúzinho de brinquedo. E o cara que ia responsável por isso, ele falhou. Aí ele ficou aperreado, chamou Silvio, que ele deu o nome lá quando foi se inscrever, de Silvio Santos. Silvio porque a mãe dele chamava, Santos porque ele acreditava que o Santos protegia. Então o Manuel da Nóbrega chamou o Silvio, resolve isso daí. Aí ele foi lá, resolveu de forma tão majestosa que vendeu tudo aquilo e rendeu lucros. Aí o Manuel da Nóbrega, rapaz, aqui já tinha que dar, fica com isso daí, investe nisso daí que eu não quero isso daí não. Aí ele investiu e ele lá na rádio, tudo, começou a ter um programa dele, começou um programa lá de foca, aquela brincadeira de foca da TV, e foi ganhando espaço, aí ele patenteou a mídia de baú da felicidade, aquele baúzinho que ele usava, formou o carnê. Como ele começou a distribuir casas no programa dele, sim, então pronto, eu vou abrir uma construtora. Aí ele abriu uma construtora, começou a distribuir carros, aí ele abriu uma concessionária. Depois, como ele pagava financiado, os carnês, né, financiado, ele abriu uma financeira. Abriu uma financeira, com tudo isso chegou a abrir um banco. Abriu um banco. E com banco, tudo, aí ele foi gerindo cada vez mais. Com isso teve dinheiro para comprar a sua emissora. A sua emissora ele comprou e começou a aumentar a audiência e cada vez mais ganhando dinheiro com aquela simpatia dele, aquele carisma dele, e tudo na honestidade. O banco ele sofreu um grande golpe que o pessoal começou a falar com falcatruz, corrupção dentro do banco, e ele ia nas empresas dele, deixava a pessoa de confiança administrando. Então teve um grande desfalco do Banco Pan-Americano, que é dele. E aí ele poderia muito bem deixar aquilo para lá e viver só do dinheiro que ele já tinha vários patrimônios conquistados em 60 anos, e aí não, eu vou salvar o meu banco, investiu, aí pegou, ele colocou em xeque, arrendou a maioria do patrimônio dele, salvou o banco, hoje o banco está salvo, e ele saiu dessa crise, para ver como esse cara é esperto. Ele em 88 se candidatou a prefeito de São Paulo, não ganhou. Em 89 ele se candidatou a presidente da República, quem é mais antigo lembra. Só que o partido dele foi impugnado. Será que foi impugnação legal ou já é uma forma de golpe para poder ele não vencer as eleições, já que sabendo que ele era um conservador patriota? Silvio Santos é um conservador, ele tem uma família exemplar, unida, tradicional, foi viúvo, casou com a mulher, ela morreu, depois ela casou com Isa Abravanel, que hoje estão até juntos, uma família perfeita. Você vai ver o SBT hoje, as novelas do SBT são completamente diferentes das outras mídias, tudo, uma novela específica da família, para a criança. Vocês viram a entrevista onde Silvio Santos com Jair Messias Bolsonaro pelo telefone no programa Teleton? Foi show.
eu vejo aí surgir a nova Fox News brasileira. Por que Fox News? Para quem não sabe, a Fox News é a grande emissora de direita dos Estados Unidos, que é sempre combatida pelas esquerdistas, Washington Post, New York Times, CNN, por isso que muita informação quando vem dessas emissoras. Aqui a Globo é um copia-cola das informações dessas esquerdistas. Então, muito cuidado com as informações. Obrigado a todos que estiveram aqui esse minuto ouvindo o nosso vídeo. Eu vou deixar o link aqui no YouTube da entrevista lá do Teleton de Bolsonaro com o Silvio Santos. Vou deixar o link das vinhetas patrióticas e lá no Facebook eu vou deixar lá nos comentários o vídeo da entrevista, o vídeo das vinhetas patriotas e vou deixar o print dos esquerdopatas com discurso de ódio querendo até a morte de Silvio Santos. Obrigado a todos vocês. Deus, pátria, família. Brasil, ame-o ou deixe-o. Até mais, garotos e garotas.